Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E nós estamos aqui começando nossas atividades do segundo bimestre. Para começar, nós vamos fazer uma revisãozinha sobre relações de massa, certo? Nós já trabalhamos isso no primeiro bimestre, nós já demos essa revisão, mas vamos revisar mais uma vez. Então, aqui o que acontece? Quando a gente fala de massas, né, nós vamos estar falando de transformações químicas, porque toda matéria possui massa, isso é uma característica da matéria. Então, o que acontece? A química, ela possibilita à humanidade uma melhora substancial na sua qualidade de vida, pois a partir de seus princípios foram criados medicamentos, combustíveis, alimentos, tecidos e polímeros. Então, aqui, nós temos uma grande dívida com o cara que descobriu o fogo e também com o sujeito que deixou cair um pedaço de carne na fogueira. Ou seja, num belo acidente, nós descobrimos aí o churrasco, e todos nós gostamos bastante da nossa cultura brasileira do churrasco, certo? No entanto, para que a química fosse economicamente viável, tivemos que aprender a manuseá-la, a quantificá-la. A quantificação nos permitiu saber exatamente o quanto gastar de reagentes e o quanto produzir. Então, nós sabemos que uma reação química, nós temos o início, que são os reagentes, e nós temos o final, que são os produtos. E nós sabemos que os reagentes, eles são transformados em produtos. Então, eu não vou estar agregando novas substâncias, eu só vou estar reorganizando essas substâncias para que eu tenha ali a produção de novos produtos, de novas substâncias. E saber as quantidades que eu vou utilizar para os reagentes e o quanto eu vou produzir no final dos meus produtos é sempre muito importante. Para isso, nós vamos aqui nomear as massas e as suas relações que nós utilizamos. Então, a primeira é a massa atômica. Então, atualmente, na escala das massas atômicas está baseada no isótopo mais comum do carbono, como número de massa igual a 12, ao qual foi atribuída exatamente a massa de 12 unidades atômicas, U ou UA. Então, sempre que a gente trabalha com massa atômica, a gente coloca a unidadezinha U, certo? E essa unidadezinha U, ela quer dizer o quê? 1,6605402 vezes 10 a menos 27 quilos. Então é uma massa muito, 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 muito pequena. Ao invés da gente escrever esse númerozão, a gente coloca esse U ali que tem essa relação. Então, a massa atômica é como se eu comprasse uma pizza de 12 pedaços, certo? Essas pizzas grandes, e tivesse aqui uma parte, um dozeavos dessa massa, ela é a massa do meu carbono, certo? É a minha unidade ali, ou melhor, é a minha unidade atômica, é a referência sobre a massa do carbono que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, para eu descobrir a massa do flúor, eu vou pegar uma balança, aqui, né, numa situação hipotética, vou pegar uma balança e vou colocar aqueles 1/12, aqueles pedacinhos de pizza na minha balança, até que eu tenha um equilíbrio, certo? Então, eu sei que um átomo de flúor precisa de 19 pedacinhos, 19 1/12 ali daquela parte de carbono, certo? Então, isso aqui é a massa desse meu átomo de flúor. Então, são 19 fatias, 19 vezes 1/12 a massa do carbono. E isso nós chamamos ali de massa atômica. Então, a massa atômica indica quantas vezes o átomo considerado é mais pesado que 1/12 do isótopo do carbono 12. A massa de um elemento é a massa que vem ali representada na tabela periódica, certo? Então, nós falamos que ela é a média ponderada das massas atômicas de seus isótopos. Então, olha só, quando eu falo de um isótopo, eu estou falando de um átomo de um mesmo elemento químico. Então, a tabela periódica, ela mostra para a gente os nossos elementos. E o isótopo são os átomos que constituem aquele elemento. Então, por exemplo, aqui ele está falando do neônio, o exemplo que está dando, certo? Então, existe o neônio de massa 20, de massa 21 e de massa 22. E essas são as porcentagens existentes na crosta terrestre. Então, como que se calcula? Você pega a massa desse elemento e faz vezes a porcentagem existente na crosta. Então, aqui, 20 vezes 90,92. 21 vezes 0,26. E 22 vezes 8,82. Eu obtive esses valores e vou somar.
somei os valores e agora eu vou dividir por 100. Por que eu divido por 100? Porque nós estamos trabalhando com porcentagem. E eu obtive esse valor aqui, ó, de 20,179. Se você pegar na tabela periódica, olha só, essa é a massa do elemento neônio. Então, esse elemento aqui, o neônio, símbolo Ne, ele o quê? Essa massa é a soma das massas aqui, das porcentagens de cada isótopo, ok? A massa molecular, como o próprio nome diz, é a massa da molécula. Então, eu vou pegar a quantidade de elementos da minha molécula e vou multiplicar pela massa atômica. Então, olha só aqui. O hidrogênio, eu tenho 2 elementos de hidrogênio na minha água, 2 átomos, desculpa, de hidrogênio na minha água e um átomo de oxigênio. Então, eu peguei a quantidade e multipliquei pela massa. E obtive aqui o total. Isso para o hidrogênio e fiz o mesmo para o oxigênio. Então, eu sei que a massa da minha água, ela vai ser 18U, porque U é a minha unidade. Nesse caso aqui, olha só, C5H10. Eu fiz para o carbono, então são 5 carbonos vezes a massa dele, que é 12, igual a 60. Mais 1, que é a massa do meu hidrogênio, vezes 10, que é a quantidade, que deu 10. Então, a massa molecular é 70, certo? Agora, olha só, quando aparecem aqui parênteses, eu preciso multiplicar os átomos pelo valorzinho aqui, no caso pelo 3. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes 4, então são 12 hidrogênios, e aqui no total eu tenho 3 nitrogênios. Então, 3 vezes 4, mais, aqui na verdade é 12, né? Não 4, desculpa pelo erro, tem um errinho aqui na digitação. Então, aqui, ó, na verdade é 12, não é 4, ó. Porque eu estou fazendo essa multiplicação aqui, certo? 12 vezes 1, mais 1 vezes 31, porque eu tenho 1 aqui e a massa dele é 31, mais 4 vezes 16, certo? Então, aqui nós sabemos que, na verdade, vale 12 e não 4. E nós vamos chegar aqui na massa de 141, porém, nós sabemos que temos um errinho ali. Então, recalculando, eu tenho aqui que é 142 mais 12, mais 31, mais 64. 149. Certo? Aqui é o mesmo princípio, aonde eu vou ter, olha só, multiplicando aqui, o meu 3 pelo 6. Opa. Eu vou multiplicar o 3 pelo 6, e o 6 eu vou multiplicar pelo nitrogênio, e vou multiplicar pelo meu carbono, tá? Então, olha só, bonitinho. E fazendo aqui, ó, 4 vezes 56, porque 56 é a massa do ferro, mais 3 vezes 56, porque tá vendo que esse 3 aqui, ó, ele multiplica todo mundo que tá dentro do colchete. Então, é por isso que eu também preciso multiplicar aqui. Mais 3 vezes 6 vezes 12, porque 12 é a massa do carbono, mais 3 vezes 6 vezes 14, porque 14 é a massa do nitrogênio. E chegamos aqui em 860. Aí, o próximo passo é a gente falar de massa molar. Mas para eu falar de massa molar, eu preciso falar de um conceito do número de mols que vai envolver a constante de Avogadro. Então, por exemplo, se eu for fazer uma conta para saber quantos grãos de arroz existem num saco de 5 quilos, como eu vou fazer isso? Eu vou pegar, por uma forma mais prática, uma quantidade que eu consiga contar. Então, por exemplo, se eu pegar 100 grãos de arroz, esses 100 grãos eu vou pesar para saber quanto de massa eu tenho ali, certo? Ali, eu sei que o saco de arroz eu tenho 5 quilos, ou seja, 5.000 grãos. Então, eu consigo saber quanto vai ter ali em massa. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que esses 100 grãos, eles tenham 2 gramas, certo?
Então, para 100 grãos, eu tenho 2 gramas. No saco de arroz, são 5.000 gramas, porque são 5 quilos. Vai ser X. Fazendo a regra de 3, eu vou saber que eu tenho aqui, ó, 250.000 grãos aproximadamente no meu saco de arroz. Por que esse conceito? Porque esse senhor aqui, nosso querido Avogadro, Amedeo Avogadro, certo? Ele foi um cientista que ele concebeu uma ideia muito parecida para conseguir calcular a massa da amostra de um alimento de uma forma numérica. Então, Avogadro, ele propôs uma constante, aonde um mol, ele seria o quê? Esse valor fixo, essa constante, certo? Para conseguir chegar e encontrar o valor das massas em átomos, né? Então, Avogadro, a constante recebeu o nome dele, é o quê? 6,02 vezes 10 a 23. Então, este valor aqui, ele sempre vai representar a quantidade, se fosse num saco de arroz, de grão de arroz. Mas nós estamos falando de química, então ele vai representar a quantidade de moléculas, a quantidade de elementos, a quantidade de íons, certo? Então, por exemplo, olha só, se pudéssemos contar por uma todas as moléculas existentes em um mol, 342 gramas de sacarose, que é o açúcar comum, contando uma molécula por segundo, demoraríamos todo este tempo em séculos para terminar essa contagem, porque é um número muito grande. Então, olha só, como eu falei para vocês, o 6,02 vezes 10 a 23, ele é uma constante. E essa constante, ela vai representar todas essas partes, né? Átomos, moléculas, íons, elétrons, tudo isso cabe em um mol. Então, olha só, se eu tenho 201 gramas de mercúrio, existem 6 vezes 10 a 23 átomos desse elemento. Ou 342 gramas de sacarose. Há também 6,02 gramas, ou desculpa, moléculas desse elemento. 18 gramas de água, também existem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Percebam que o 6,02 ele é constante. E o que está mudando? A massa. A massa muda porque a minha substância muda, certo? Então vamos supor que eu tenha um pacote de arroz que são de 5 quilos, que é o que nós compramos. Agora, se eu for comprar um pacote de feijão, a gente não vai encontrar um pacote de feijão de 5 quilos. Pode até encontrar, certo? Mas não é o comum você encontrar um pacote de feijão de 5 quilos. Você vai encontrar um pacote de feijão de 1 quilo. Então, ambos são pacotes, mas cada pacote tem a sua massa específica da substância específica, porque arroz e feijão são substâncias diferentes. Então, o 6,02 vezes 10 a 23 é como se fosse o pacote, ele é a constante. E a massa vai depender de cada substância que eu estou trabalhando. Ali, como eu falei para vocês, o mol é essa substância, essa quantidade de substância, certo? Então, o mol, ele é uma forma de nós representarmos quimicamente quantidades. Nós usamos no nosso dia a dia várias formas de representar quantidades. Quilos, quando falamos de volume, litros, e na química nós vamos usar o mol. Então, olha só, o mol é a quantidade de substâncias que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos de carbono 12 em 0,012 quilos. Ou seja, o mol é a quantidade de substâncias que contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Então, esse conjunto de 6,02 vezes 10 a 23, ele tem a sua massa específica, e essa massa específica, ela representa um mol. Então, um mol é o conjunto de 6,02 vezes 10 a 23 entidades químicas. E a massa molar é o quê? A massa desse conjunto de mols. Então, o mercúrio, pela tabela periódica, a massa dele é 201. Então, esses 201, eles representam 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de mercúrio. E 1 mol de moléculas de mercúrio pesam 201 gramas. Então, o conjunto de 201 gramas é igual ao conjunto de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que representa 1 mol.
Então, 1 mol pesa 201 gramas. Em 1 mol que pesa 201 gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Por isso, eu vou falar agora em gramas por mol. O valor numérico da massa molar e da massa molecular, eles são os mesmos. O que está mudando é a minha unidade, e a minha unidade muda a referência, muda a minha análise, muda a informação que este valor está me trazendo. Olha só a água. Nós sabemos que a água, a massa dela é 18 gramas, ou desculpa, 18 U, se for a massa molecular. E nessa massa tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, que contemplam 1 mol. Então, aqui, ó, 1 mol de água tem 18 gramas, que é um conjunto de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, que representam 1 mol da substância água. Ou seja, a massa molar da água é 18 gramas por mol. E nós conseguimos trabalhar o número de mols, que é o quê? A relação, a razão, a divisão da massa de uma substância dividida pela sua massa molecular, que nós apresentamos por essa formulazinha aqui, certo? A massa da substância dividida pela sua massa molecular. Então, olha lá, 1 mol representa a massa molecular, que é a constante de Avogadro. É essa relaçãozinha que nós estamos trabalhando. Ó, 1 mol de água são 18 puls, que são 6, olha só que bacana. Aqui eu arredondei, né? 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Porque facilita o cálculo. Então, 1 mol de álcool C2H6O, ele representa 46 Us, que também são 6 vezes 10 a 23. Então, percebam que 1 mol e 6 vezes 10 a 23, eles são constantes. O que está mudando é a matéria, e o que muda é a massa. Se eu tenho 2 mols, eu vou multiplicar por 2 a massa da minha substância. E vou multiplicar por 2 também a quantidade de moléculas, certo? Da minha constante de Avogadro. Se eu dividir por meio, né? Por 2, no caso, que vai dar meio, eu vou dividir a minha massa por meio também. E também vou dividir a minha constante de Avogadro por meio. Certo? Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham conseguido dar uma revisada bacana, mais uma vez, sobre esse assunto que nós já estudamos. Qualquer dúvida na resolução dos exercícios, é só falar comigo. Um grande abraço e até a próxima.